Continuando, tenemos número 8. Ahora, mira algunos verbos que tienen irregularidades particulares e contesta as perguntas conjugando-los corretamente. Então, aqui vem a parte um pouco mais difícil da língua espanhola, tá? Eu sempre brinco, assim, que de todos os 4 pretéritos que a gente tem, este é o mais complicadinho pela quantidade de verbos irregulares que a gente tem. Mas, se a gente for pensar, não é tão difícil assim. É estudar, é se esforçar. E se a gente pensar, muitos desses verbos, no português, eles também são irregulares. Então, assim, temos algumas diferenças, obviamente, umas um pouquinho mais difíceis, outras um pouquinho mais fáceis, mas esses verbos são muito importantes, são verbos muito usados no espanhol. Então, assim, ó, o que eu brinco sempre, vou colocar aqui do ladinho já, que a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma conjugação só para todos esses aqui. Ah, mas eu tenho um estar que terminou em ar, eu tenho um terminado em er, tá? O terminado em ir, não interessa. A conjugação deles, com exceção aqui, ó, desses 3 que tem uma exceçãozinha aqui, tá? Em um deles, por alguma questão, no caso o J, no caso do C, aqui no caso o ser e o ir, que é um só, mas eles têm a mesma conjugação. Então, eu vou pegar o verbo descer e vamos conjugar. Então, eu vou ter como radical o dir. Então, isso aqui é bem importante. O decir vira dir. Então, eu vou dizer lá, né? Yo dije, tu dijiste, él dijo, dijimos, dijisteis. E aí, vocês já viram no slide anterior que quando tem J não tem ieron. Então, a gente tem uma diferença aqui. Dijeron. O estar. O estar em português. Ontem eu estive. Ó, estive é parecido com português. Em espanhol, yo estuve. Então, ó, eu vou ter o estar aqui, o radical vai ser estuve. E aí eu venho, ó, yo estuve, tu estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis e estuvieron. Então, não tem segredo. Se eu sei a conjugação e eu sei esse radical, então isso aqui, ó, é bem importante, tá? Esses quadrinhos aqui. O a ser. O a ser eu tenho aqui. Yo, o a ser é ik, né? Aqui o radical, ó, a raiz é ik. Então eu vou ler yo hice, tu hiciste, él hico, hicimos, hicistes, hicieron. Eu falei um de propósito errado. Por que que eu tenho um asterisco aqui? Porque o a ser na terceira pessoa, ele ganha um Z. E por que que ele ganha um Z? Então, tá aqui, ó. A ser em terceira persona singular é isso, com Z. Porque é uma questão de som. Eu tenho o C aqui, ó. IC, hiciste, hicimos, hicisteis, hicieron. E se eu fosse colocar o C com o O, não tem como ser isso. A gente não tem o C cedilha no espanhol. A gente tem o Z. Então, o C cedilha, como não existe, tem um substituto aí em algumas palavras que vai dar certo, que é a letra Z. Então, a gente vai colocar o Z aqui no lugar, que vai ficar com o mesmo som dos outros verbos, das outras conjugações. Então, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicistes e hicieron. Então, eu mudei do C para Z por causa do som. Somente em qual pessoa? Somente na terceira pessoa do singular. O verbo ir e o verbo ser é único, tá? Então aqui não vai dar certo aquela conjugação lá que eu falei. Então esse aqui é todo diferente, tá? Então eu vou dizer yo fui, tu fuiste, ele foi. Fuimos, fuisteis e fueron. Eu brinco sempre assim, ó. Se eu tenho um i na primeira pessoa, eu vou ter um i na primeira do plural. Se eu tenho um iste na segunda pessoa, eu tenho um istes na segunda pessoa. Que lembra? É 1, 2, 3 do singular, 1, 2, 3 do plural. E se eu tenho um e aqui, ó, um e aqui, eu vou ter um e aqui também. Então, tomem cuidado se eu sei as 3 primeiras ou sei as 3 últimas. Então, fui, yo fui, nosotros fuimos. Tu fuiste, vosotros fuisteis. Ella fue, ellas fueron, tá? O verbo poner vira pus, pus. Então eu vou dizer, yo
puse, tu, pusiste, puso, pusimos, pusisteis e pusieron. Não tem segredo nenhum. Se eu sei o radical, eu consigo fazer pela conjugação normal. O verbo querer, idem, a mesma coisa. O verbo querer é quis. Pensa em português. Ontem eu quis tomar sorvete. Ontem eu quis. Então aqui, ó, yo quise, tu quisiste, él quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Também não tem segredo nenhum. O verbo tener vai virar tuve, né, com V, tuve. Então eu vou dizer, yo tuve. O V tem som de B, né? Tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Então, também não tem segredo nenhum. Se eu sei qual é a raiz, eu consigo fazer a conjugação normal, ok? Então, assim, ó, é questão de observação, de estudo, tá? Para fazer isso tudo junto. Então, assim, tudo que a gente estuda, a gente aprende, né? Treina. Aí, continuando, vocês têm aqui algumas frases para fazer, tá? ¿Con quién estuviste ayer? Yo estar contigo. ¿Qué hiciste la semana passada? Yo fiz tal coisa. Então, aí vocês vão responder justamente para treinar as pessoas, tá? Lembrando que a gente está perguntando para ti, quem está respondendo é a primeira pessoa. E aí, vocês têm um pequeno texto aqui, Celebração de la Desconfiança. Vocês vão ler este texto e vão esquecer a letra A. Vocês vão fazer a letra B somente, tá? Para não misturar as matérias agora. Porque na letra A vocês têm que colocar no pretérito perfeito composto, para a gente fazer a relação dos dois. Aqui eu quero que vocês façam só trocando a palavra professor, o sujeito professor, pelo yo, tá? Pelo yo. Então vocês vão reescrever o texto trocando os verbos de terceira pessoa do singular, ele professor, por primeira pessoa do singular. Tá claro, gente? Então, assim, a gente tá vendo alguns verbos irregulares, não são todos, tá? A gente tem uma lista bem maior que essa, a gente poderia estar acrescentando bem mais aqui, mas a gente vai vendo aos pouquinhos, vai revisando aos pouquinhos esses verbos, certo? Aí, como deveres, resolver esses exercícios da apostila que a gente acabou, né, fazendo a explicação para vocês resolverem, das páginas 49 a 52. Então, vocês vão fazer esse exercício que a gente está no slide. As correções serão semana que vem, tá? Na aula online. E aí, na aula seguinte, nós vamos ter uma verificação de aprendizagem. Então, vai ter questões de interpretação textual, que é o que a gente está trabalhando bastante, e algumas questões desse pretérito indefinido, que são as duas aulas anteriores à verificação, ok? Buenos estudios, buena semana, hasta la vista.